Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. No vídeo da semana passada falamos sobre Pix, a solução de pagamentos instantâneos do Banco Central, e aprendemos a gerar o QR Code estático de pagamentos. E como vocês pediram, no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso projeto do Pix e vamos aprender a gerar o QR Code dinâmico de pagamentos. A diferença básica entre os dois é que com o QR Code dinâmico a gente pode conciliar pagamentos, ou seja, é possível consultar uma transação e verificar se ela realmente foi paga. E como o vídeo de hoje é uma continuação do nosso projeto do Pix, se você ainda não assistiu o vídeo da semana passada, onde iniciamos o projeto e criamos as primeiras classes, eu recomendo que você assista antes de seguir para o vídeo de hoje. O link está aqui no card e na descrição também. E galera, ao contrário do QR Code estático, onde a gente consegue gerar todos os dados locais, o QR Code dinâmico necessita de uma integração com algum PSP, um prestador de serviço de pagamentos. E para o vídeo de hoje eu optei pela GerenciaNet, pois além de eu ter boas experiências com integrações anteriores com eles, a GerenciaNet foi a primeira empresa a liberar publicamente a PayPix para integração, e desde os primeiros testes tudo funcionou 100%. Mas pode ficar tranquilo que com a integração que a gente vai desenvolver aqui no vídeo de hoje, você pode utilizar o PSP da sua escolha, basta alterar os dados de acesso. E antes da gente partir para a implementação, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E agora que você já é um inscrito do canal, bora implementar! Galera, então no vídeo de hoje vamos falar sobre o QR Code dinâmico do Pix. Só que antes da gente partir para a implementação das novas funcionalidades, vamos relembrar um pouquinho do projeto que a gente implementou no vídeo da semana passada. Criamos um arquivo index onde ele instancia a nossa classe Payload. A classe Payload ela gerencia todo este código do Payload que será usado para gerar o nosso QR Code. Ela tem aqui os IDs, aqui as constantes com os IDs dos objetos que são utilizados dentro do Payload. Esses IDs aqui estão descritos na documentação do Banco Central e ela retorna para a gente uma string bem grande contendo todos esses IDs e os valores de cada objeto deste cara aqui para a gente gerar o nosso QR Code. Aqui dentro do index também a gente instanciou a classe QR Code do MPDF para a gente imprimir a imagem do nosso QR Code estático aqui, né? Na semana passada a gente criou o QR Code estático com base na Payload e ela vai ser usada no vídeo de hoje também para a gente criar o nosso QR Code dinâmico, para a gente imprimir o nosso QR Code dinâmico na tela. Vamos só relembrar um pouquinho de como estava, né? Que vou carregar então o nosso index. Então ele gerou este QR Code aqui, o nosso QR Code estático. Este daqui é o projeto da semana passada, beleza? Então no projeto de hoje a gente vai criar o QR Code dinâmico. A gente vai adicionar mais dados nesse cara e a gente vai criar a integração com o nosso PSP. No vídeo de hoje a gente vai criar a integração com a GerenciaNet, mas lembrando que você pode usar qualquer PSP, basta você trocar as credenciais ali, os dados de acesso, beleza? Então para a gente começar aqui, vamos renomear esse nosso arquivo index.php aqui para gerar QR Code estático, beleza? E aqui em cima onde a gente colocou o QR Code Pix, vamos colocar QR Code estático do Pix, beleza? Vamos voltar aqui para o navegador só para testar. Então aqui ficou gerar QR Code estático.php. Beleza? Então aqui já ficou certinho pra gente, porque a gente também vai gerar o QR Code dinâmico aqui, então eles já ficam em arquivos separados pra gente. E no vídeo de hoje também vamos seguir a documentação oficial aqui do Banco Central para a PayPix. Então aqui tem o repositório do Bacen, tem o repositório Pix API dentro da conta do Bacen do GitHub. O link está aqui na descrição também, todos esses links que eu vou acessar aqui estão na descrição do vídeo. Beleza? E aqui dentro tem a especificação da PayPix. A especificação da PayPix ela garante um padrão entre todos os PSPs. Então se o seu PSP possui uma PayPix liberada, ele deve seguir esse padrão aqui. Beleza? Então basta a gente trocar os dados de acesso que já vai funcionar a integração, porque ela segue este padrão aqui. Beleza? O foco do nosso vídeo hoje vai ser o recurso de cobranças imediatas, o COB, onde a gente pode criar e consultar as cobranças aqui, as transações, para descobrir se elas foram pagas ou não. Mas você pode integrar os demais recursos aqui da PayPix, desde que o seu PSP tenham eles disponíveis, beleza? E além das padronizações de endpoints aqui de recursos da API, o Banco Central também padronizou a segurança e autorização aqui, a autenticação das APIs.
para a autenticação, para a gente autorizar a nossa requisição aqui, a gente precisa usar o padrão OAuth2 e a gente envia aqui uma requisição para a URL base aqui do seu PSP /OAuthToken, passando o Client ID e o Client Secret. São dois dados aqui como usuário e senha que você precisa passar. E esses dados você consegue diretamente com o seu PSP. E além disso, todas as requisições à API do Pix, elas precisam ser criptografadas com o protocolo TLS versão 1.2 ou superior. E esse certificado ele pode ser emitido pelo seu próprio PSP. Então basta solicitar ao seu PSP a emissão do certificado, seja para o ambiente de homologação ou para a produção. Então aqui já identificamos todos os dados que a gente precisa para começar a nossa integração. Precisamos da URL base do nosso PSP, nós precisamos também do Client Secret e do Client ID para fazer a autenticação, a autorização OAuth2 dentro das APIs do Pix, e também precisamos de um certificado TLS 1.2 ou superior emitido pelo nosso PSP para que a gente possa assinar essas nossas requisições e manter aí o acordo com a segurança exigida pelo Banco Central. E para completar essa nossa lista, nós precisamos também de uma chave Pix configurada dentro do nosso PSP. No ambiente de homologação aqui provavelmente não tem problema nenhum, você pode usar qualquer chave, mas em produção você precisa realmente usar uma chave que foi configurada dentro do seu próprio PSP. Pode ser uma chave aleatória, CPF, CNPJ, o que for, não tem problema nenhum, beleza? Então vamos começar a nossa implementação do vídeo de hoje. Então aqui dentro do nosso projeto, na pasta App Pix, aqui no namespace Pix, a gente vai criar uma nova classe para gerenciar essa comunicação com a API Pix do nosso PSP. Então para isso a gente vai criar uma nova classe aqui dentro chamada API.php e a gente já vai abrir aqui o PHP nela e vamos definir o namespace como app/pix, beleza? E precisamos definir também o nome da classe como API. Beleza? Vimos lá que a gente precisa da URL base do nosso PSP, precisamos do Client ID e Client Secret e também precisamos do certificado aqui dentro. Então vamos criar algumas propriedades para guardar esses dados para a gente. Então vamos criar uma propriedade private como base URL, que ela vai guardar aqui a URL base do nosso PSP, URL base do PSP, beleza? É uma string. A gente também vai ter aqui o nosso Client ID, então private Client ID do OAuth2 do PSP. Beleza? Esse dado aqui você vai conseguir dentro do seu PSP também. Precisamos agora do Client Secret, a nossa chave secreta aqui, Client Secret. A gente também vai conseguir esse dado dentro do nosso PSP, Client Secret do OAuth2 do PSP. Beleza? A gente vai conseguir esse cara dentro do nosso PSP. E por fim, a gente precisa também do certificado. Então, private certificate, que vai ser o caminho aqui, caminho absoluto, até o arquivo do certificado. Beleza? Esse arquivo aqui foi gerado pelo nosso PSP, a gente baixou esse cara para a gente colocar dentro do nosso projeto. E agora a gente precisa de um construtor para definir esses dados aqui dentro da nossa classe, né? Então vamos criar public function __ construct. E agora a gente vai passar base URL, client ID, client secret e certificate. Beleza? Dentro desse cara, deixa eu já colocar um comentário aqui. Define os dados iniciais da classe. Beleza? Então, todos esses caras aqui eles são strings, então já vamos definir os comentários aqui deles como strings. Beleza? E aqui dentro a gente já vai definir. Então, diz base URL igual base URL. Beleza? Vou copiar e colar aqui para a gente não perder tanto tempo. Vamos colar aqui dentro, vamos ver. Esses três caras aqui também, só que aqui eu preciso remover o cifrão. Então aqui eu já defini todos os dados da minha classe. Então vamos fazer o seguinte, vamos incluir essa classe lá dentro de um arquivo para a gente começar a trabalhar com ela. Então para a gente ver essa classe já funcionando, vamos duplicar aqui esse nosso gerar QR Code estático e vamos criar agora um novo arquivo chamado gerar QR Code dinâmico. Beleza? E o que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai fazer uma limpa aqui dentro. Então, tudo que está abaixo desses use aqui em cima, a gente vai deletar. Beleza? Vai deixar apenas os use aqui em cima. E aí, aqui eu já vou chamar a nossa classe de API. Então, aqui em cima já vou colocar use app pix API.
que é a nossa nova classe. Vamos instanciar aqui então o API Pix igual new API, beleza? E dentro dele a gente já vai passar os parâmetros para ele. O primeiro parâmetro que a gente precisa passar é a URL base, né? E essa URL aqui ela vai ser a URL da gerência net, né? Eu falei que a gente vai usar a gerência net como exemplo. Então vamos abrir aqui a documentação da gerência net, o link está aqui na descrição. E aqui a gente tem a rota base. Essa URL aqui é a URL de desenvolvimento, de homologação sandbox, e também tem a URL de produção. Vou utilizar a URL aqui de desenvolvimento para a gente testar. Vou copiar ela e vou colar aqui dentro da nossa API. O próximo parâmetro que a gente precisa definir aqui é o parâmetro do Client ID. Vou quebrar a linha aqui para ficar um pouco melhor para visualizar. E eu criei uma conta de teste dentro da gerência net, então eu já vou colar aqui os meus dados dessa conta de teste. Então, o Client ID, beleza? Então já vou colar aqui também o Client Secret. Beleza, já tem os dois dados aqui configurados. E por fim a gente precisa definir aqui o caminho até o nosso certificado, né? O certificado que foi gerado pelo nosso PSP, no meu caso aqui o certificado que foi gerado pela gerência net, beleza? Já estou com ele copiado aqui e a gente vai colar dentro da pasta do projeto. Então você pode abrir aí o certificado, o arquivo, provavelmente veio um arquivo compactado com o certificado dentro. Extrai esse arquivo e a gente vai abrir a pasta do projeto aqui, a minha pasta WDevPix, e a gente vai criar uma nova pasta aqui chamada Files. Dentro dessa nossa pasta Files, a gente vai criar uma pasta chamada Certificates, porque você pode ter mais de um certificado, não tem problema nenhum, e você vai colar o certificado que a gerência net ou que o seu PSP gerou para você, beleza? Então aqui ele vem com o arquivo .p12, porém temos um detalhe aqui, que na integração aqui com o Curt de PHP que a gente vai fazer nas nossas requisições aqui, eu não consigo utilizar um arquivo P12, a gente precisa usar uma chave PEN. Então, para isso, a gente precisa converter esse carinha aqui e a gerência net também vai ajudar a gente. Então, aqui dentro da documentação deles tem o comandinho para a gente converter o nosso certificado aqui. Então, basta copiar esse cara e abrir o seu terminal na pasta aqui que está o seu certificado e você rodar este comando. Só que aí você precisa trocar aqui os dados, aqui o meu arquivo chama gerencianet.p12 e eu quero exportar para o arquivo gerencianet.pen. Você pode executar, ele vai pedir a senha aqui, no caso aqui de desenvolvimento não tem senha nenhuma, então ele gerou aqui para a gente o arquivo .pen, que é o arquivo que a gente vai utilizar nas nossas requisições. Então, aqui dentro do nosso projeto, a pastinha Files já apareceu aqui para a gente e tem os dois arquivos aqui para a gente, né? O nosso arquivo P12 e a chave pen. Então, como último parâmetro, vamos passar aqui então dir, para pegar o diretório atual, /files, /certificates, /gerencianet.pen, ou o nome do seu certificado. Beleza, então vamos dar uma olhada se a nossa classe está sendo preenchida certinha, né? Então aqui embaixo vamos dar um debug nela e vamos testar lá no nosso navegador. Então aqui no navegador a gente vai trocar de gerar QR Code estático para gerar QR Code dinâmico. E vamos testar. E olha que legal, galera, a nossa classe foi preenchida, então temos aqui a URL, temos o Client ID, Client Secret e o nosso certificado pronto para a gente usar. Basta agora a gente continuar o processo e começar a criar as transações aqui dentro do nosso PSP. Se a gente olhar aqui na documentação do Pix, a gente tem aqui o put COB, que ele vai criar uma transação imediata e a gente precisa passar o TXID nessa URL. O TXID é o ID da nossa transação, a gente aprendeu sobre ele no vídeo passado, só que aqui no QR Code dinâmico ele tem um tamanho um pouquinho maior e a gente já vai ver qual que é este tamanho aqui, beleza? E a gente precisa passar um corpo nessa requisição e o corpo vai ter um calendário, aqui um item calendário e a expiração em segundos aqui dentro, em quanto tempo que esse QR Code ele vai expirar, ou seja, ele não vai mais ser válido para pagamento. Aqui ele está como string, só que o Banco Central já atualizou e a gente não pode mais mandar como string, a gente deve mandar como inteiro, então no nosso projeto aqui a gente já vai colocar como inteiro. Aqui temos os dados do devedor, aqui ele colocou um exemplo de CNPJ, né, de uma pessoa jurídica aqui dentro, mas se for uma pessoa física a gente vai mandar o campo CPF aqui dentro, beleza? Temos aqui o campo de valor com o valor original aqui dentro, aqui sim continua como string, a gente precisa mandar como string para ele. A chave Pix configurada na nossa conta, seja uma chave aleatória como essa, ou seja uma chave de CPF, de e-mail, de telefone, a gente pode colocar aqui dentro.
Aqui nós temos a mensagem que a gente vai mandar para o nosso pagador, né? No momento que ele escanear o QR Code, ele vai ver essa mensagem na tela. E temos aqui alguns parâmetros adicionais que a gente não vai adicionar aqui no nosso projeto de hoje, mas você pode adicionar esses campos a mais na sua implementação, não tem problema nenhum. Então, basicamente, a gente vai fazer esta implementação aqui, né? A gente só vai trocar aqui para inteiro e também a gente vai fazer a implementação com o CPF, né, de pessoa física, mas você também pode trocar para CNPJ. Então vamos criar este modelinho aqui dentro do nosso projeto ali. Eu vou tirar um print aqui para a gente não perder e vou deixar aqui no cantinho da tela e a gente vai implementar aqui no nosso projeto. Então aqui abaixo do API Pix, aqui onde a gente acabou de instanciar, eu vou criar um array chamado request. Beleza? Este carinha de request, ele vai ter um item calendário. Dentro deste calendário, ele tem o item expiração. E expiração são em segundos, né? Então ali ele tem expiração de 1 hora, de 3.600 segundos. Eu vou colocar aqui de 1 hora também. Abaixo desse cara tem o devedor, né? Quem deve pagar este Pix, né? E aqui ele passou CNPJ, mas eu vou passar CPF aqui para a gente fazer um exemplo com pessoa física, beleza? Mas você pode implementar um exemplo aqui com pessoa jurídica, é muito fácil também, basta você trocar para CNPJ esse cara. E aqui eu vou passar o CPF 12345678909, beleza? Para ser um CPF aqui, o nome da pessoa que vai pagar, aqui eu vou colocar o nome Francisco da Silva, beleza? Apenas um exemplo aqui. Temos também o valor aqui dentro e a gente pode passar o valor original aqui dentro, então original. Este cara aqui ele precisa ser uma string, então a gente vai passar como string. Vou colocar aqui o valor original, são R$10, beleza? E aqui abaixo do valor a gente vai passar a nossa chave. A nossa chave aqui eu vou criar uma chave aleatória aqui como se fosse de CPF. Então vou colocar até o mesmo CPF da nossa conta ali, então 09. E eu vou colocar a solicitação para o pagador aqui. Solicitação pagador como pagamento do pedido 123. Beleza? Então nós temos aqui este nosso cara que é a requisição que a gente vai mandar lá para o Pix. Vamos dar uma debugada nela só para ver se ela tá bonitinha, se não deu nenhum erro aqui. Então vamos atualizar. Olha, aqui ficou calendário, expiração 3.600, devedor, CPF certinho, nome certinho, valor original certinho, chave ficou certa e a solicitação do pagador também. Como eu estou no ambiente de homologação, a chave que eu informar aqui não importa, tá? Ela sempre vai funcionar, mas se você estiver no ambiente de produção, tem que colocar uma chave que bata com a chave cadastrada dentro do seu PSP. E agora que a gente já tem a nossa request aqui praticamente pronta, a gente já vai começar a chamar a classe de API para enviar este dado para a gente. Aqui abaixo eu vou definir uma variável chamada response, que ela vai guardar a resposta do nosso PSP quando a gente criar o nosso Pix lá dentro. Então aqui dentro ela vai receber API Pix e ela vai chamar um método que ainda não existe chamado createCob, que a gente vai criar uma cobrança lá dentro, né? E o primeiro parâmetro que a gente vai passar aqui para a nossa createCob é o TXID, o ID da nossa transação. Este cara aqui é um pouco diferente do TXID do QR Code estático, porque lá no QR Code estático o TXID ele podia ter no máximo 25 caracteres. Já aqui no QR Code dinâmico a gente tem no mínimo 26 caracteres e no máximo 35. E pode ser formado por letras e números. Você pode gerar um valor aleatório aqui com letras e números, pode definir um ID sequencial, pode colocar aqui dentro um valor fixo, não importa. Desde que você siga essa regra de 26 caracteres até 35 sendo letras e números, você pode criar o seu TXID. E um detalhe importante é que ele não pode se repetir. Cada TXID é único e você pode usar apenas uma vez. Aqui para o canal eu vou definir como wdev 1234, 1234, 1234, passar alguns zeros e vou passar aqui o ID1, né? Vamos ver. Ficou com 26 aqui, já dá para a gente seguir. O segundo parâmetro aqui vai ser a request, né? Então a gente vai passar a nossa requisição para cá e eu vou dar um debug neste cara aqui no nosso response para quando esse createCob retornar alguma coisa a gente já imprimir aqui, beleza? Então aqui dentro da API aqui, da nossa classe de API, eu vou criar o método public function createCob. Beleza? Ele recebe o TXID e também vai receber nossa request aqui, nosso corpo da requisição. Este cara aqui é o método responsável por criar uma cobrança imediata. Beleza? Aqui eu tenho o TXID, que ele é uma string. Beleza? E eu tenho também aqui a request, que é
um array. Beleza? E a ideia é que ele retorne para a gente um array também com o retorno da gerência net do nosso PSP. E aqui dentro do createCob ele vai retornar a execução de outro método que ainda não existe, que é o método send. Esse método send vai ser responsável por enviar as requisições lá para o nosso PSP. E o primeiro parâmetro que ele vai receber aqui é qual o método HTTP que a gente vai utilizar nessa nossa requisição. Aqui a documentação ela indica que para criar as cobranças a gente precisa enviar um PUT. Então vamos passar aqui o PUT. E qual que é o recurso que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aqui o COB TXID. Porém a URL aqui ela tem um V2, né? Então é /v2 /COB TXID. Então vamos colocar aqui /v2 /COB o nosso TXID. Então já vamos concatenar o TXID aqui. E eu vou passar aqui para ele a nossa request, o corpo desta requisição. Então agora a gente precisa programar esse método send aqui. Então aqui abaixo a gente vai criar um método privado aqui, private function send, que ela recebe method, resource e request, né? Que é o nosso corpo da requisição aqui. Vou colocar ele como array aqui, que pode ser que ele não exista, né? Então aqui eu posso receber então método responsável por enviar requisições para o PSP. Beleza? Aqui eu tenho um método como string, eu tenho o recurso aqui como string também, e aqui o retorno dele tende a ser um array. Beleza? Aqui a primeira coisa que a gente vai colocar é endpoint completo. A gente vai definir o endpoint que a gente vai trabalhar aqui. Então vai ser endpoint igual diz base URL, a nossa URL base lá, ponto, a gente vai concatenar com o nosso recurso. Beleza? Vamos dar um debug aqui nesse endpoint só para ver se ele preencheu certinho para a gente. Vamos olhar aqui no navegador, então vamos lá no nosso projeto. Olha aqui, ficou a API da gerência net aqui, /v2 /COB e o nosso TXID aqui, preencheu certinho. Então vamos continuar. A próxima coisa que a gente precisa definir aqui dentro são os headers dessa nossa requisição, o cabeçalho dessa nossa requisição, porque aqui tem uma informação muito importante que é a autorização, né? O nosso token de autorização para usar a API de cobranças aqui do Pix ou as demais APIs. Então para isso eu vou criar uma variável aqui chamada headers, e dentro dela eu vou passar alguns headers aqui bem importantes para a gente. O primeiro é o cache control, para a gente não ter problemas com cache, então a gente vai passar aqui cache control no cache, beleza? Para a gente desabilitar qualquer tipo de cache. Nós temos também content type, para a gente passar aqui que estamos enviando o application JSON, informar que o servidor que a gente está enviando um JSON aqui no nosso corpo. E também a gente vai precisar do authorization. O authorization ele vai ser um bidder, né, um token bidder, beleza? Gerado a partir do nosso OAuth 2. Né? E esse cara aqui é um Axis Token, então a gente precisa gerar ele antes da gente executar essa chamada. Então para isso eu vou colocar aqui dentro então um método chamado getAxisToken. Este cara aqui, esse getAxisToken, é quem vai fazer a autorização da nossa requisição pelo OAuth 2, é quem vai usar o Client ID e o Client Secret para gerar um token para a gente acessar as demais APIs. Vou colocar aqui um debug já nos headers aqui para a gente ver se isso aqui vai funcionar. E a gente vai criar esse getAxisToken. Então aqui em cima já vou criar private function getAxisToken. É o método que a gente vai utilizar aqui dentro. Método responsável por obter o token de acesso às APIs Pix. Beleza? Ele vai executar aqui para a gente o OAuth 2 e ele vai retornar para a gente uma string com este token, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é gerar o endpoint completo também, porque a gente precisa chamar aquele endpoint do OAuth. Então, endpoint vai ser igual ao que? Diz base URL, beleza? Concatenado com /OAuth /token, beleza? Porque a gente vai chamar esta URL aqui. A gente também precisa passar alguns headers, então vou colocar aqui os nossos headers, o cabeçalho. Dentro desse cara aqui, eu vou passar que a gente está enviando o nosso application JSON também, então preciso passar aqui content type como application JSON, beleza? E depois a gente precisa passar o corpo da nossa requisição também, corpo da requisição, a gente vai criar uma request aqui também. Este cara aqui
vai definir as nossas credenciais, nosso escopo, né, que a gente está trabalhando aqui. E a gente precisa passar grant type. E como valor dele, a gente vai passar client underline credentials. Beleza? Para a gente definir as credenciais do usuário. Este corpo aqui ele já define acesso completo à API do Pix, mas se você quiser olhar na documentação e criar escopos mais restritos, como este token aqui só vai conseguir criar uma transação, ou este token só vai conseguir consultar transações, você pode criar isso também, beleza? Aqui embaixo, então, vamos iniciar o nosso CUR. Então, vou colocar aqui configuração do CUR. Para a gente fazer a requisição aqui deste nosso corpo aqui da autenticação do OAuth 2. Para isso, então, eu vou precisar de uma variável para armazenar o nosso CUR. Então, CUR init. Abaixo dele eu vou chamar o CUR setOpt array, onde a gente passa o nosso CUR e um array de opções aqui para definir essas opções dentro do nosso CUR. A primeira opção vai ser o CUR opt URL, que vai definir o nosso endpoint aqui, né, que ele vai requisitar. A segunda é o user pwd, CUR opt user pwd, que define o usuário e senha que estão sendo utilizados aqui dentro do Basic Auth. A gente vai usar o this client id concatenado com dois pontos, concatenado com this client secret. Beleza? Abaixo desse cara a gente precisa definir que a autenticação é via PHP Basic Auth. Então aqui CUR opt http auth vai receber CUR auth underline basic. A gente também precisa definir que o CUR não pode imprimir o seu resultado na tela, ele deve retornar para uma variável. Então CUR opt return transfer vai receber o valor true aqui. A gente tem que definir a nossa requisição aqui com CUR opt custom request. E a gente passa aqui que a gente está fazendo um post nessa nossa URL aqui de autenticação. E como a gente está fazendo um post, a gente precisa enviar esse corpo também. Então CUR opt post fields, que são os campos aqui da nossa requisição, a gente vai converter para JSON. Então JSON encode, e a gente passa a nossa request para ele. Agora chegou a hora da gente definir o nosso certificado. Então CUR opt SSL cert, e a gente passa aqui o caminho até o nosso certificado, que é this certificate, beleza? E também precisamos definir a senha desse certificado. Então CUR opt SSL cert passwd. Beleza? A senha a gente não coloca nada, então pode deixar vazia aqui. Por fim, a gente precisa definir os nossos headers aqui da requisição. Então CUR opt underline http header, e recebe os nossos headers aqui dentro. Então este daqui já é uma instrução de CUR aqui configurada, e a gente já pode realizar a nossa execução do CUR. Então aqui abaixo a gente vai executar então o CUR. Então vou colocar um comentário aqui, executa o CUR. E eu tenho aqui uma variável chamada response, que ela vai receber o CUR exec, passando o nosso CUR aqui dentro. Vou fechar aqui a conexão do CUR, então CUR close, e passo o nosso CUR aqui. E vamos dar uma olhada no que a gente está recebendo nesse response aqui. Vamos ver o que tem. Vamos atualizar aqui. Olha, galera, que massa, já preencheu aqui pra gente. Então nós temos o nosso Access Token aqui para utilizar as APIs do Pix. Temos o tipo dele aqui, a expiração dele. Tem aqui 3.600 segundos para ser expirados, então ele tem 1 hora de expiração. E aqui o escopo que ele pode acessar. Essa expiração aqui ela é bem importante para que você possa guardar esse token e utilizar ele em mais requisições, a não ser uma só, como aqui no vídeo. Aqui, como a gente não está persistindo nenhum dado aqui, toda vez que a gente criar um QR Code novo ou consultar uma transação aqui do Pix, a gente vai gerar um novo Access Token. Mas esse não é o melhor cenário. O legal é você guardar esse token e reutilizar ele, beleza? Para deixar as transações mais rápidas, né? Porque senão você tem que fazer sempre 2 ações para você obter alguma informação do seu PSP. E esse cara aqui, o Access Token, é quem a gente vai retornar, a gente vai enviar, na verdade, dentro dos headers das demais requisições. Então a gente precisa fazer o nosso método retornar apenas esse valor aqui. Então para isso, o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou criar uma variável chamada response array, que ela vai converter este meu resultado ali em array. Então JSON decode response, true, para a gente forçar esse retorno ser em array, né? Então response em array. Beleza? E aqui no momento da gente retorna o Access Token. A gente vai retornar
o item aqui que tem o nosso Access Token, só o valor do nosso Access Token, que é o Response Array Access Token, Access Underline Token. Porém, se ele não existir, a gente vai colocar aqui o valor vazio aqui como retorno para não acusar nenhum erro nesta linha aqui. Beleza? Então aqui no nosso header, provavelmente ele já vai funcionar. Vamos testar aqui nosso navegador. Olha galera, que massa, já ficou aqui então Cache Control no Cache Content Type Application JSON e também tem o nosso Authorization aqui com o nosso Access Token aqui já gerado, né? Esse código bem grandão aqui. Então a gente já pode utilizar as demais APIs do Pix para a gente trabalhar. Então a gente já pode mandar a requisição para a criação do Pix dinâmico. Então vamos criar aqui o nosso CUR aqui dentro. Eu vou até copiar esse nosso CUR aqui de cima para a gente não perder tanto tempo. O CUR exec também. Então este cara aqui a gente já vai receber aqui dentro. Então temos o CUR init, a gente tem o endpoint, não precisamos mais passar esse user pwd daqui, esse http auth também não, return transfer sim, custom request a gente vai passar o nosso method, ok, method, beleza? O post fields aqui, a gente não vai utilizar ele aqui em todos os métodos, né? Porque a gente só pode utilizar quando for o método post ou put. Então aqui embaixo o que a gente vai fazer? A gente vai criar um switch aqui com o método, né? Porque pode ser que isso aqui aumente de complexidade, então é melhor a gente já separar aqui. Então se for post ou se for put, a gente vai adicionar essa opção aqui dentro. Então vamos colocar aqui cur set opt, agora ao invés de array vai ser um opt normal. A gente precisa passar o nosso cur aqui e depois a nossa constante aqui, cur opt. A gente vai passar o post fields aqui para ele e a gente passa o JSON encode com a nossa request. Beleza? A gente já vai passar para ele aqui. Agora tem o certificado aqui. Aqui tem a senha do certificado, tá ok? E tem os nossos headers aqui passando este Access Token. Tá certinho? Então nesse momento a gente já deve ter alguma coisa aqui criada. Vamos dar uma olhada no nosso response aqui primeiro e vamos ver se a gente vai conseguir criar um Pix dentro do nosso PSP. Vamos atualizar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Olha que massa, galera, conseguimos criar o nosso QR Code dinâmico do Pix aqui. Na verdade a gente não viu ainda o QR Code, mas na verdade a gente conseguiu criar a transação do Pix, né? Aqui nós temos a expiração, a data de criação, nós temos aqui o TXID que a gente definiu, nós temos aqui também o link com a location. Este cara aqui é a diferença do QR Code dinâmico, porque esse cara aqui ele contém muito mais informações do nosso pagamento. O status aqui está como ativa, né? Se a gente olhar a documentação aqui do Banco Central, os status aqui ele pode receber ativa, concluída, removida pelo usuário recebedor ou removida pelo PSP. Né? Este cara aqui é quando o usuário, o recebedor, né, a gente mesmo remove essa transação ou que o PSP removeu essa transação. Aqui quando ela está ativa ela ainda não foi paga, né? E concluída ela pode ter sido paga, tá? É um detalhe bem importante. Nem sempre se ela estiver concluída ela foi paga realmente, né? Então ela pode ter sido paga. Então a gente precisa olhar mais detalhes da transação para saber se ela realmente foi paga ou se o valor total foi pago, pois pode ter alteração de valores no momento das transações, beleza? Então este cara aqui já é o nosso Pix dinâmico, né? Agora a gente precisa montar o nosso QR Code e ver ele na tela sendo gerado. E para isso o que a gente vai precisar fazer é retornar, aqui ao invés de debugar o nosso response aqui, eu vou retornar ali direto aqui, return com JSON decode, passando ele e vírgula true aqui pra gente. Então ele vai retorna o array da requisição, de resposta, né? Da resposta. Beleza? Então aqui ele já está retornando o array para a gente da resposta. Se a gente executar de novo vai dar erro porque o nosso TXID já foi utilizado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então já apareceu aqui, ó, TXID duplicado. Então a gente precisa vir aqui no nosso gerar QR Code dinâmico e modificar esse nosso TXID aqui. Já vou modificar. E agora se eu executar novamente, ele já vai cair nesse nosso response aqui com print de um array, né, com esses dados aqui, ó, já ficou certinho com print de um array. E como que a gente sabe se essa transação aqui, se esse Pix aqui foi gerado com sucesso, né? A gente pode olhar esse campo location. Se esse cara aqui não existir, né, dentro da nossa transação, aqui dentro desse nosso response, é sinal de que alguma coisa errada aconteceu. Então a gente já pode olhar esse location aqui para fazer a validação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma validação if, not e set, né, com exclamação ali, response location. Se não existir o response location aqui, a gente vai
exibir uma mensagem aqui falando problemas ao gerar Pix dinâmico. E aí abaixo dele eu vou dar um debug aqui do response completo. Por exemplo, se eu executar agora, eu vou estar com o nosso TXID duplicado e ele tem que cair nesse cara aqui. Vamos dar uma olhada? Apareceu aqui problemas ao gerar Pix dinâmico, TXID duplicado, ficou bem legal. Então se ele passar, no caso aqui, se eu colocar o ID 3 aqui dentro, ele vai passar e a gente vai conseguir gerar o nosso QR Code, né? Então ele não deve imprimir esse cara. O que a gente precisa fazer agora? Lembra que eu falei que a gente vai usar a classe Payload para gerar esse QR Code também? A gente vai precisar adicionar mais 2 IDs ali dentro. Um que vai indicar se esse pagamento pode ser feito apenas uma vez e o outro que vai indicar a URL desse nosso location aqui dentro. Então, nessa nossa classe Payload, a gente vai adicionar 2 caras novos. O primeiro novo ID que a gente vai colocar aqui dentro vai ser ID Merchant Account Information underline URL. E esse cara aqui vai ser o ID 25, segundo a documentação do Banco Central. ID Merchant Account Information URL. ID 25. E aqui em cima também a gente vai colocar um novo chamado ID Point of Initiation Method. Beleza? Esse cara aqui, ele vai definir se a gente pode pagar apenas uma vez esse payload aqui, né? Se ele pode pagar apenas uma vez ou mais de uma vez, né? Então aqui, este cara, se ele existir dentro deste nosso payload, ele pode aceitar apenas um pagamento. De Point of Initiation Method. Beleza? ID 01, segundo a documentação do Banco Central. Então, o que a gente vai precisar definir mais aqui? A gente vai precisar definir se ele pode pagar apenas uma vez e também a URL aqui dentro da nossa classe Payload. Então, aqui abaixo de Amount, eu vou colocar Private Unique Payment, né? Pagamento único. Ele vai estar como false, o padrão dele. Define se o pagamento deve ser feito. Pagamento deve ser feito apenas uma vez. Apenas uma vez. Beleza? E aqui ela vai ser booleana, né? Bool. Beleza? E aqui abaixo eu tenho também private URL, né? Que eu vou definir a URL do payload dinâmico. Beleza? Que é a URL que o nosso PSP retornou pra gente. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa de 2 métodos aqui para setar esses valores aqui também. Então eu vou copiar este cara aqui do set description, eu vou colocar aqui set URL para a gente definir a nossa URL aqui dentro. Vou colocar aqui URL. Aqui dentro do X eu preciso retirar esse cifrão aqui que eu coloquei. Vamos colar aqui também e vamos definir o set unique payment. Set unique payment. Beleza? Esse cara aqui vai receber unique payment. Vamos definir já todos de uma vez aqui. Unique payment. Beleza? Este cara aqui, ele recebe, retirei aqui o cifrão, recebe um valor booleano aqui. Então, booleano. E a gente já vai tratar esse cara aqui dentro. Então, no momento que a gente setar esses 2 caras aqui, a gente precisa também fazer a classe adicioná-los dentro do payload. E aqui dentro do payload, a gente está adicionando eles usando esse método getValue. O getValue ele vai nos ajudar a preencher esses caras seguindo as constantes. Então, como a gente adicionou a URL lá no Merchant Account Information, a gente tem um método aqui, getMerchantAccountInformation. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai copiar esse description aqui, porque é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Então aqui a descrição do pagamento, vamos colocar aqui como URL do QR Code dinâmico. Aqui eu vou criar uma variável chamada URL. URL. Se tiver valor dentro de X URL, a gente vai chamar quem? ID Merchant Account Information URL. E a gente vai passar a URL para ele. Se não tiver valor, a gente vai passar vazio. Beleza? Um detalhe importante é que aqui dentro do QR Code dinâmico, a gente não precisa colocar a chave diretamente no QR Code, porque ela está dentro da nossa URL ali do payload, né? Dentro dessa URL. Então, este cara aqui passa a ser opcional. Então, a gente passa a fazer a validação também. Então, strlen key. Se tiver valor, ele vai imprimir esse cara. Se não, ele vai colocar vazio. E aí, agora eu preciso adicionar keyDescription.url. Então a gente vai concatenar aqui também na Merchant Account Information. E também a gente adicionou esse outro amiguinho aqui, que é o Point of Initiation Method.
né, para a gente definir este carinha aqui. Então a gente vai criar um novo método para definir esse cara, né, porque ele precisa de uma validação, se ele pode ou não ser colocado dentro do payload. Então aqui o que a gente vai fazer? Aqui em cima eu vou adicionar esse método, vou chamar de getUniquePayment, só para ficar um pouquinho mais entendível aqui o que esse cara está fazendo. E eu vou criar esse método aqui em cima, private function getUniquePayment. Ele vai retornar para a gente aqui uma string, método responsável por retornar o valor do ID point initiation method, beleza? Ele retorna para a gente uma string. E aí esse cara aqui vai retornar para a gente, então, se diz UniquePayment for igual a true, né? Se ele for verdadeiro aqui, ele vai retornar para a gente, então diz getValue self ID point of initiation method, né? E o valor desse cara aqui, segundo a documentação do Banco Central, é 12. A gente precisa passar esse valor 12 para indicar um pagamento único aqui dentro. Beleza? Se não tiver ali o pagamento único, ele vai retornar vazio para a gente. Então aqui eu já tenho os dados do Merchant Account Information com a URL e também tenho o Unique Payment aqui dentro. Vamos voltar lá para o nosso gerar QR Code dinâmico aqui, para a gente seguir esse cara e imprimir o nosso QR Code. O que a gente vai fazer para imprimir? Basicamente o que o nosso estático já fez. Então aqui ele instanciou a classe Payload, a gente vai instanciar, ele pegou aqui o nosso QR Code, a gente vai fazer isso também, e ele vai imprimir a imagem. Só que vamos aos poucos, vou pegar primeiro essa instância aqui de Payload para a gente dar uma olhada no que ele vai retornar para a gente. Então Payload e o Payload QR Code aqui. Vamos aqui no nosso QR Code dinâmico e vamos colar esse cara. Nós temos aqui a instância de Payload, então vamos limpar algumas coisas que a gente não vai precisar. Não precisamos definir a chave e nem a description. A gente precisa aqui definir o Merchant Name, pode deixar. O amount aqui, o valor aqui que a gente vai transacionar aqui, eu vou pegar direto do response, porque o meu response ele tem todos esses dados aqui também. Então o response aqui eu vou pegar o valor de response, valor original, beleza? Aqui eu também preciso definir o TXID, então aqui o TXID eu vou pegar do meu response também. Então response, TXID, beleza? E agora eu preciso definir os novos campos, né? Eu quero definir aqui a nossa URL, então set URL, que vai ser response location, beleza? E também quero definir o meu unique payment, então set unique payment igual a true. Se você não quiser definir como unique payment, não precisa chamar este método aqui. Vamos dar uma olhada se ele gerou esse código pra gente aqui. Vou colocar aqui um print pra gente dar uma olhada. Vamos executar. Olha aqui, galera, que massa, gerou pra gente aqui, porém, olha isso aqui, ficou com HTTPS dentro do nosso QR Code. E a gente não pode colocar esse HTTPS aqui. Então, no nosso método lá, que está gerando a nossa URL, a gente vai ter que validar para arrancar esse HTTPS daqui. Porém, vamos dar uma olhada nos outros dados aqui. Temos aqui a location certinho, temos aqui o valor da transação certinho, temos o nome certinho, temos aqui a cidade, temos o TXID aqui certinho pra gente e também o nosso CRC16 aqui no final, tudo certinho também. Então vamos mexer nessa nossa URL aqui para a gente não errar na geração do QR Code e para que o nosso payload esteja correto também na hora da geração. Então aqui no momento que a gente chamou o Get Merchant Account Information, a gente validou aqui se a URL ela tinha um conteúdo para ser exibida. Então aqui dentro basta a gente fazer uma substituição com uma expressão regular, então preg replace. A gente vai iniciar uma expressão regular e a gente vai fazer o seguinte: HTTP começada com HTTPS, né? Pode ser ou não HTTPS, então a gente pode colocar aqui uma interrogação e a gente pode colocar dois pontos barra barra. Aqui eu preciso escapar as barras e vou escapar os dois pontos aqui também. Então este cara aqui eu quero substituir por nada dentro da minha URL aqui dentro. Então se ela começar com HTTPS aqui ou http barra barra, ele vai substituir esse cara pra gente. Então aqui dentro do nosso QR Code dinâmico eu vou subir aqui para 4 para não dar erro novamente e vamos executar aqui para ver se o HTTPS sumiu aqui. Olha que massa, galera, já ficou QR Codes aqui .pix, já ficou certinho e este cara aqui já pode gerar o nosso QR Code. Então basta a gente
copiar o restante dos dados aqui. Então a gente precisa do QR Code aqui e a imagem. E a gente vai copiar esse HTML aqui embaixo também, para a gente ver esse QR Code sendo gerado. Vamos colar aqui, vou trocar para QR Code dinâmico do Pix, beleza? Aqui eu tenho a imagem base64 e tenho o código. Vamos ver se esse cara aqui vai realmente funcionar, né? Deixa eu voltar aqui e colocar aqui como 5, para não dar erro. Vamos executar. Galera, geramos o nosso QR Code dinâmico do Pix. E com base nessa URL aqui, o banco vai ter acesso a outras informações dessa transação. E no momento que o usuário pagar, ele vai enviar todos esses dados aí para o nosso PSP de destino, né? E a gente vai conseguir consultar essa transação e descobrir se ela foi paga ou não. Beleza? Então vamos fazer agora a consulta dos nossos QR Codes aqui para descobrir se eles foram pagos ou não, né? Então, para isso a gente vai criar um outro arquivo aqui dentro. Ao invés de ser o gerar QR Code dinâmico, a gente vai criar um outro aqui chamado consultar QR Code dinâmico, beleza? E a ideia é o que? A gente vai instanciar aqui a nossa API sim. A gente não vai ter uma request aqui, mas a gente tem uma response. Essa response aqui, ela vai ser do método consultCob. Beleza? Eu não tenho request aqui, então eu vou passar apenas o meu TXID para ela. Beleza? Aqui, se não existir esse location, problemas ao consultar Pix dinâmico, e aqui vai ter o erro. E se eu conseguir, eu quero apenas o meu retorno aqui, né? Para a gente ver o que esse cara está trazendo para a gente. Vou deletar tudo que está aqui embaixo e a gente vai precisar construir esse método consultCob que ele ainda não existe. Então na nossa classe API aqui, a gente vai criar um novo método chamado consultCob. Vou até copiar esse createCob aqui para a gente digitar menos dados. Então consultCob. Precisa apenas do TXID, não tem um request. Aqui método responsável por consultar uma cobrança imediata. Não tenho request. Aqui ao invés de put eu quero get, porque eu quero consultar esse meu TXID. Vamos ver se isso aqui já vai funcionar, né? Vamos atualizar aqui para o consultar QR Code dinâmico. Vamos dar uma olhada. Olha galera, funcionou, ele trouxe aqui pra gente o retorno como ativo ainda, né? Aqui ele está trazendo o nosso final 05, vamos colocar aqui para ele consultar o final 04 que a gente gerou um pouquinho antes, vamos dar uma olhada se ele vai consultar esse 04 pra gente. Consultou, já mudou aqui a location também pra gente e ele continuou com o status ativo. E galera, quando a gente está aqui em homologação, a gente não consegue pagar o Pix, então não dá para ver o status dessa transação aqui sendo trocado para concluída, nem os demais dados que aparecem dentro da transação quando ela está realmente concluída e tem as alterações ali de pagamento. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou gerar uma transação em modo de produção, claro, não vou expor minhas chaves aqui dentro, e eu vou pagar esse Pix e vou mostrar aqui o retorno de uma consulta desse Pix quando a transação já está concluída, para que vocês possam ver os dados que aparecem aqui dentro também e como a gente pode validar se esse retorno aqui de pagamento está realmente concluído, se a transação foi realmente paga, para a gente liberar um pedido, por exemplo, dentro do nosso sistema. Galera, eu tenho aqui um exemplo então de uma transação paga em produção, né? Então o status dela ficou como concluída aqui. E aqui eu tenho um novo grupo de informações que é o grupo Pix. Dentro desse grupo eu tenho as movimentações dessa minha cobrança aqui com o Pix. E aqui o meu valor original era de 1 centavo e realmente foi pago 1 centavo aqui dentro. Então eu posso entender essa minha transação como paga. O ideal é você verificar se o status está concluído e se todos os valores de pagamento aqui dentro deste array do Pix aqui, eles batem, né? Porque pode ter devolução também desses valores aqui dentro. Então se os valores baterem aqui com o seu valor original, você pode entender o seu pedido como totalmente pago. E galera, com esse exemplo aqui da transação paga em produção, a gente finaliza o nosso projeto de hoje da geração do QR Code dinâmico do Pix, utilizando o PHP e criando um modelo de integração que você pode utilizar com qualquer PSP, basta trocar ali os dados de acesso. E um detalhe muito importante é que nem todos os bancos brasileiros implementaram corretamente a leitura do QR Code dinâmico. Alguns deles não conseguem ler o QR Code dinâmico, outros não enviam um TXID da transação no momento do pagamento, e isso acaba não conciliando os pagamentos. Mesmo que o dinheiro chegue na sua conta, você ainda vê a transação como ativa, porque não teve um pagamento daquele TXID
vinculado. Então, até a gravação desse vídeo ainda existiam bancos com este problema, então espero que nos próximos dias os bancos corrijam esses problemas para que a gente possa usar o Pix 100% em produção com QR Codes dinâmicos. É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o like no vídeo e compartilha com os seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, é tudo WDEV Oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos do canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar aqui do lado para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.